O Senhor prometera nos compensar os anos que a legião dos gafanhotos devorara meu coração. Mas a promessa era tão rara que achei mais natural vê-lo mudar de planos, que afinal ocupar-se de assuntos tão mundanos. Assombra-me, portanto, ver uma luz tão clara fecundar minhas cantigas. Coração meu, repara como crescem espigas entre escombros humanos. Naturalmente, quem sou eu para que Deus cumprisse em minha vida a promessa tão perfeita? E, no entanto, ei-lo arando, limpando os olhos meus, fazendo-os ver que, no trigal em que se deita a luz dourada e musical, se algo perdeu-se foi como o grão, entre a seara e a colheita. Provavelmente porque o ser se intranquiliza de já não ser o que ia sendo, intensamente porque as fogueiras de um martírio impenitente são seus triunfos, seus troféus cheios de cinza, e finalmente porque tudo que agoniza quer promulgar, solenizar o impermanente, o coração, naquele fundo ambivalente da coisa humana, momentâneo como a brisa, mas persuadido de que as músicas da mente hão de reter do ser algo mais que uma soma. O coração vive das sombras de um aroma. Só muito raramente esse iludido sente a força de acordar antes que a luz cadente o deixe louco como a mosca na redoma. Ok, então hoje a gente está lendo aqui o livro do Bruno Tolentino, poeta brasileiro. Então o livro dele se chama A Imitação do Amanhecer. E esse é o começo do livro. Então tem o primeiro poema que a gente leu ali, que ele coloca como frontispício, como vocês viram, e como se fosse um prólogo, um prefácio. Então, o que é a apresentação da ideia do livro inteiro, né? E depois a gente leu o primeiro poema, né? E então vocês viram que foi bem diferente, né, da temática que a gente estava vendo, que era o amor, especialmente, né, com Camões. Então aqui a temática mudou bastante, né? O que a gente viu nesse primeiro aí? Então, no frontispício, né? O que a gente vê é o poeta falando que Deus abriu os olhos dele, né? E você vê que ele está falando isso no começo do livro, né, que se chama A Imitação do Amanhecer. Então ele... Vamos olhar verso a verso para a gente analisar a ideia. Lembrando que depois a gente vai olhar os poemas, né? O estilo da poesia. Mas então ele está falando que o Senhor... ele está falando de uma promessa aqui. Então o Senhor prometera nos compensar os anos que a legião dos gafanhotos devorara. Então os gafanhotos devoraram, né? Digamos que a nossa educação foi muito ruim por muito tempo, mas o Senhor nos ia compensar, né, o tempo perdido, né? Ele está falando com o coração dele, né? Meu coração aqui. Mas a promessa era tão rara que achei mais natural vê-lo mudar de planos do que se ocupar com esses assuntos, né, tão pequenos, tão mundanos quanto o cotidiano dos brasileiros, digamos, né? Só que aí ele está falando que ele foi, digamos, o escolhido para começar essa mudança, né? Tá, assombra-me, portanto, ver uma luz tão clara fecundar minhas cantigas. Então ele está falando que essa mudança começa, entre outros, né, pela própria obra, né, dele, Bruno Tolentino. Então ele diz que as cantigas que ele está fazendo, ele confia, né, na clareza e na qualidade, e essas cantigas dele, esses poemas dele, tem uma luz em que essa promessa está se começando a se realizar, né? Então repara como crescem espigas entre escombros humanos. Então, repara ao redor como nada presta, nada, digamos assim, muita coisa não presta, né? Mas alguma coisa de bom está surgindo, né? E aí ele não está se colocando como único, mas digamos que entre quem está fazendo um esforço para fazer algo de qualidade, ele está entre, né, essas pessoas. E aí mas ele não está se colocando como, não, o sábio. Ele fala, naturalmente, quem sou eu
para que Deus cumprisse em minha vida a promessa tão perfeita. Então, ele não é que ele se acha, né? Não é que ele é o bonzão. Ele, na verdade, se considera uma pessoa normal, né? E nem ele acredita que isso possa acontecer, muito menos através da obra e da vida dele. E, no entanto, ele orando, limpando os olhos meus, então ele, digamos que ele está dizendo aí que ele mesmo está pasmo, né? Mas está acontecendo, né? Até porque uma pessoa, quando faz uma obra, ela sabe se está boa ou não, e ele está ali meio pasmo de que realmente a coisa está ficando boa, né? Isso ele está falando aqui nesse frontispício, hein? Então ele está vendo que a coisa está surgindo, né? Então os olhos dele estão sendo limpos, né? E aí Deus está fazendo com que ele veja, né, que onde tem a luz ali, né, a luz dourada e musical, se algo perdeu-se foi como o grão, né, entre a seara e a colheita. Então algo muito pequeno, né, se perdeu. Nada se perdeu, de fato. Então ele realmente conseguiu traduzir nesse frontispício, né, nesse primeiro poema que apresenta a ideia do livro inteiro, o que ele tinha para falar e o que ele apresenta, né, a ideia que ele tem para uma nova obra, uma nova poesia, etc. Então é bem interessante, né, esse frontispício. Nesse primeiro poema, de fato, aqui, ele vai também apresentar a ideia da luz que surge, né? A luz que surge sem que a gente espere, ou uma luz que pega de surpresa, né? Mas aqui ele vai fazer um contraste entre a luz da razão e o coração, e nesse meio ele observa ele reflete, né, sobre a brevidade da vida, né? Então, sobre como a vida é curta e momentânea e rápida, né? E aí a gente, refletindo sobre essas coisas, de repente a vida já passou, né? Então vamos tentar ver. Então, analisando a ideia agora, né? Então, provavelmente porque o ser se intranquiliza e já não ser o que ia sendo, então o ser se intranquiliza, né? Perde a tranquilidade porque ele está mudando, né, intensamente, né? Porque as fogueiras de um martírio impenitente são seus triunfos. Então ele se intranquiliza de uma forma intensa, né? Como se estivesse pegando fogo, né? Porque justamente esse fogo é justamente o que ele tem de mais triunfante, né? É o seu troféu, né? Então, aqui ele tá, nesse primeiro, né, verso aqui, nesses primeiros versos, ele está falando sobre... Você vê que ele coloca um porquê aqui, não? Provavelmente porquê, a causa, né, de algo que ele ainda vai falar. Então, isso que vai acontecer tem uma causa. É o fato do ser se intranquilizar por estar mudando e mudando e se intranquiliza com essa mudança e se intranquiliza de forma intensa, né? E aí a outra causa ali, finalmente, porque tudo que agoniza quer promulgar, solenizar impermanente. Então, o que é que agoniza, né? O ser humano, né? Que muda, né? Então, ele agoniza, tudo que agoniza quer promulgar, solenizar o impermanente. Então, ele agoniza porque ele passa, porque ele é uma coisa rápida. Então, ele quer promulgar, solenizar o impermanente. Então, o que é o impermanente? É aquilo que não é eterno, né? Aquilo que é fugaz. Então, ele próprio é assim, né, o ser humano, mas ele quer tentar capturar o tempo, ele quer tentar domar o tempo, ele quer tomar nas mãos a eternidade, digamos, né? Então, por causa disso, o coração, lembra que ali ele está falando de algumas coisas que são as causas, né? Causas do quê? O coração, naquele fundo ambivalente da coisa humana. Então, quer dizer, o coração aí, ó, naquele fundo ambivalente da coisa humana, momentâneo como uma brisa, mas persuadido de que as músicas da mente hão de reter do ser algo mais que uma soma. Então, o coração ele está enganado, né? Ele está ali no fundo ambivalente, né, contraditório, momentâneo como a brisa, rápido, né? Tudo vai passar, né?
está persuadido de que as músicas da mente hão de reter do ser algo mais que uma soma. Né? Então, as músicas da mente, tá vendo? Da razão, da consciência. Né? Um poema, por exemplo. Né? Hão de reter do ser algo mais que uma soma. Então, quer dizer, o coração, ele tenta extrair da vida, né, algo que vai permanecer. Né? Porque a vida em si é rápida, mas o coração está persuadido de que as músicas da mente podem ser capturadas e promulgadas, como está aqui, ó, solenizadas. Né? Então, por quê? A vida é impermanente. Né? Ninguém é eterno, né, nesse mundo. Então, todo mundo vai morrer. Né? Então, só que é possível você extrair alguma coisa dessa música da mente, né? E o coração é que faz isso. E aí ele vai promulgar, solenizar algo que, né, um momento que se viveu e que foi eternizado em um poema, por exemplo. Né? Então é isso que o coração está querendo fazer. Né? O coração vive das sombras de um aroma. Né? Só muito raramente esse iludido sente a força de acordar, antes que a luz cadente o deixe louco como a mosca na redoma. Então, isso tudo aí é um sonho, né? Isso tudo é uma ilusão. Na verdade, é impossível fazer isso aí, né? Que ele tá... Digamos que não é impossível porque um poeta pode fazer isso aí, por exemplo. Ele mesmo fez, né? Mas não deixa de ser uma ilusão, né? Porque os poemas também vão passar um dia, né? Um dia nada mais vai existir, digamos. Então, né? Eterno é Deus, digamos. Então, o poema, por mais que ele dure, né? Mas então ele fala, só muito raramente esse iludido, esse coração iludido, né? De achar que pode fazer algo que vai permanecer aí, né? Ele acorda, né? Antes que a luz o deixe louco, né? A luz, digamos que é a ilusão dele, né? A luz é você vê que ele faz essa metáfora com a mosca. Então a mosca, quando ela está ali na luz, ela acaba morrendo, né? Queimada. Então ela fica tão obcecada pela luz que ela acaba morrendo, né? Se chocando contra essa luz. Então o coração também vai nessa ilusão, né, de buscar essa luz. E aí você faz essa comparação com o poema anterior que a gente leu. Então você vê que lá ele está falando que Deus abriu os olhos dele, né? E aí ele está vendo uma luz. Essa luz o encoraja a seguir adiante. Mas aí nesse segundo poema ele já está falando que isso é uma ilusão. Então ele não tem ilusões. Ele já começa o poema dele, né, o livro dele, falando isso. Que apesar do esforço que ele está fazendo, ele não tem grandes ilusões relacionadas a isso. Agora vamos fazer uma análise dos versos. Né? Então aqui você vê que ele faz um verso que é um tipo, né, de verso que é o mesmo que o Camões. Então isso aqui é um soneto. Né? Tem aquele formato de soneto, só que aqui ele não está usando os decassílabos. Aqui ele tá, decassílabos, como a gente lembra, né, eram aqueles versos que tinham 10 sílabas. Né? Sílabas poéticas, né? Então tinha 10 sílabas. Esse aqui é um outro verso, chama alexandrino, que aí tem 12, tá? E aí tem vários tipos, né? Lembra que nos decassílabos tinha o martelo, tinha o sáfico, né? E heróico. Então tinha os tipos lá de versos decassílabos. Aqui o alexandrino também tem, né? Então a gente vai analisando, eu vou falando quais os tipos, né? Pra gente já meio que guardar. Então vamos ver aqui o primeiro, então. Aqui, ó, só lembrando que as rimas, né? Então, ó. Anos planos, devorar a rara. Então, ABBA. Mundanos humanos, Clara repara. ABBA também. Deus, meus, perfeita, deita, colheita. Né? E aqui é perdeu. Né? Esse C você exclui, então fica Deus, meus, perdeu. Então essas são as rimas. Agora, o verso, né? Então vamos ver o primeiro. Ó. O Senhor prometera nos compensar os anos. Né? Então, aqui é o chamado alexandrino espanhol. Tá?
Porque ó, o alexandrino ele tem 12 sílabas poéticas. Então vamos contar aqui, ó. O Senhor prometer. O prometer é a sexta. E aí, qual que é a característica do alexandrino espanhol? Ele tem 6 sílabas na primeira parte e 6 sílabas na segunda parte. E aí, não tem uma ligação entre uma parte e a outra. Então, o que às vezes pode sobrar coisa aqui, então, inclusive. Então, por exemplo, o Senhor prometer, esse irá, ele vai sobrar, ele não vai ser contado, tá? Então, você vai contar só essas 6 primeiras sílabas até a sílaba tônica aqui. E depois o que vem vai ter 6 também. Então, ó, nos compensarosam. Aqui é a sexta casa da segunda parte. Então, esse aqui é chamado espanhol, tá? Então, quando a gente vai ver outros aí, sempre que na primeira parte aqui, depois da sexta, né, sobrar alguma coisa, é porque é o alexandrino espanhol, tá? Então esse primeiro é espanhol, vamos ver o segundo aqui. O segundo, vocês vão ver, ó, que a legião dos gafanhotos devorara. Esse aqui já é um que se chama romântico, tá? Porque esse daqui são 3 seções de 4 sons. Então vocês vão ver, eu vou falar, vai ficar bem claro. Ó, que a legião, percebe que foram 4? Que a legião dos gafanhotos devorar. Então são 4 sons, 4, 4, 4. Quando é assim, é o alexandrino romântico, tá? Então, que a legião dos gafanhotos devorar. Tá? Então, esse aqui é um romântico. Ok? Meu coração, mas a promessa era tão rara. Esse aqui também é um romântico. Né? Então, meu coração, 4 sílabas, mas a promessa, 4 sílabas, era tão rara. Aí, lembrando sempre que a última sílaba ali ela é descartada. Então, esse é um romântico também, tá? E depois, que achei mais natural vê-lo mudar de planos. Esse aqui é o alexandrino francês, tá? Por quê? Não sobra nada aqui. Esse aqui tem na sexta, né? Então, ó, que achei mais natural. Então, terminou com a cesura, como chama, né? Com o acento, com a ênfase, né? Na sexta aqui. Então, que achei mais natural vê-lo mudar de planos. Então, aqui tem 6 aqui, 6 aqui. Então, quando tem 6 perfeitamente, né? E não sobra nada para cá, isso significa que é um francês, tá? Então, aqui a gente tem um espanhol, romântico, francês. Tá? Seguindo, então. Que afinal ocupar-se de assuntos tão mundanos. Então, ó, esse aqui é um espanhol. Porque, ó, que afinal ocupar o par é a sexta. E esse C aqui? Esse C, ele tá sobrando. Então, quando sobra, lembra? É o espanhol. Porque esse C não vai poder ser contado aqui, ó. Aqui tem 6. Né? Então, de assuntos tão mundanos. Aí o nos a gente exclui. Então, de D até o mundan tem 6. Então, esse C aqui ele é descartado. Então, esse aqui é um espanhol. Né? Depois, assombra-me, portanto, esse to vai ser excluído. Então, esse aqui é um espanhol também. Ver uma luz tão clara. Esse aqui é um espanhol. Depois, fecundar minhas cantigas. Esse gás vai ser excluído. Isso aqui é um espanhol. Então, coração meu, repá. E por último, também é um espanhol. Como crescem espi. Aí o gás também vai ser excluído. Entre escombros humanos. Então, esse aqui é espanhol. Tá? Aí vamos ver os tercetos aqui, né? Então, o primeiro e o terceto. Então, naturalmente quem, você vê que aqui são 6 sílabas perfeitas, né? Naturalmente quem, isso quer dizer que é um francês, tá? Naturalmente quem sou eu para que Deus. Então, 6 e 6. Né? Esse aqui é um francês redondo. Né? Cumprisse em minha vi, aqui foi no vi, e o da sobrou. Então, esse aqui é um espanhol. Promessa tão perfeita. Depois, e no entanto ele,
aqui a gente vai ter que fazer a chamada liaison, né? A ligação. Então, ó, e no entanto, Tuilaran. Então, e no entanto, Tuilaran. E no entanto, Tuilaran. Então, aqui, ó, é esse irã, a sílaba tônica, então, a cesura. É meio difícil mesmo de falar, então vamos falar com calma aqui, ó. Vai contando aí. E no entanto, já tem 3 aí. E no entanto, Tuilaran. O aran é a sexta. E esse final aqui, arando, essa é a última sílaba aí, do, vai ser excluída. Isso aqui é um espanhol. Né? Limpando os olhos meus. 6 aqui também. E por último, a gente vai ter aqui, ó, uma sequência interessante que são 3 românticos, tá? Lembra aquele que tem 4 sons, né? Então, ó. Faz-os ver que, fazendo-os ver que no trigal em que se dei. Tá? Então são pam 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 pam. São 4 marteladas. Fazendo-os ver que no trigal em que se dei. A luz dourar de musical se algo perdeu. Foi como o grão entre a cear e a colhei. Percebe que os 3 aqui são românticos, né? Voltamos aqui então para o primeiro, né? Primeiro poema, que viu aí o frontispício, agora vamos para o primeiro que a gente já tinha lido, né? Esse aqui é muito interessante, porque ele é praticamente inteiro de alexandrinos românticos, que são esses que tem 4 marteladas, né? Então percebe, o cara fez praticamente inteiro com românticos, só que aí depois aparecem alguns do tipo francês. Então vamos ver o primeiro. Eu vou tentar ler dessa forma aí com as 4 marteladas, que aí fica fácil de captar, né? Que é desse tipo. Então, ó, provavelmente porque o ser se intranquili, de já não ser o que ia sendo intensamente, porque as fogueiras de um martírio impenitente são seus triunfos, seus troféus cheios de sim. Então percebe que os 4 aqui são românticos, né? E finalmente porque tudo que agonia quer promulgar, solenizar o impermanente, o coração naquele fundo ambivalente, de coisa humana momentâneo como abrir. Percebe que é quase uma música, não? Aí aqui a gente está então nos tercetos, né? Então, mas persuadido de que as músicas da mente, aqui ainda romântico, aqui já vem um francês, ó. Hão de reter do ser, então você vê que aqui já não são 4 sons aqui, ó. Hão de reter do ser, quebrou a música, né? Hão de reter do ser, aqui já bateu na sexta, né? Algo mais que uma soma. Aqui é um francês. Hão de reter do ser, algo mais que uma soma. São 6 e 6, né? Ok? Depois volta para o romântico. O coração vive das sombras de um aroma. Então, 4, 4, 4. Né? E o último terceto, volta um francês aqui, ó. Só muito raramente se iludido sem. Então, aqui, ó, tem a liaison, como eu tinha falado. Ó. Só muito raramente. Aí, aqui, ela termina com vogal e a próxima palavra começa com vogal também. Aí, junta. Então, aqui não tem palavra, não tem nada sobrando. Lembra? Para ser espanhol, tem que sobrar alguma coisa. Aqui não sobra, não. Só muito raramente esse iludido sente. Então, só muito raramente esse iludido sente. Então, esse aqui é um francês. Tá? Depois, o segundo aqui. A força de acordar antes que a luz cadente. Esse aqui não sobra nada, tem a sexta, né? A força de acordar, o dar que é a sexta, né? Então, francês, e termina com romântico. O deixe louco como a mosca na redonda. Então, esse aqui é um romântico também, né? Ok? Então, tá aí. A gente viu essa nova forma, né? Em relação ao que a gente estava vendo, que eram os decassílabos, né? E a gente viu a ideia, né? Então, pra gente não ficar naquela temática, né? Que a gente viu bastante. Então, aqui é sobre a capacidade do ser humano de se superar suas forças, superar seu tempo de vida, né? Então, o próprio Bruno Tolentino escreveu isso aqui e ele morreu, já faz algum tempo, e a coisa está aqui, né? Então, o que ele escreveu a gente está vendo e
e permanece. Então ele fez um trabalho que provou que o que parece impermanente, como ele está aqui, ó, pode se tornar permanente, né? Embora, né, como eu tinha falado um pouco antes aí, não vai uma hora tudo vai deixar de existir, mas até lá talvez esse poema e outros, né, vão permanecer. Então você arranjou um truque aí para você tornar o impermanente permanente, né? Pessoal, para a gente encerrar então, eu queria trazer esse outro assunto aqui, que tem a ver com tudo que a gente está fazendo, né? Que é desenvolver o hábito da leitura, né? Especialmente isso, e ler poesia, ler ficção, ler literatura, né, no geral. Então, esse livro aqui é um livro do C.S. Lewis, então um escritor, tá? Então chama C.S. Lewis, ele é irlandês, tá? E esse livro aqui chama Surpreendido pela Alegria. É como se fosse uma biografia dele, então ele vai contar a vida dele. Então ele chama C.S. Lewis, tá? Inclusive o autor, um livro famoso dele, por exemplo, é As Crônicas de Nárnia, né? Que depois virou filme, um filme famoso, né? Mas ele tem vários outros livros. Então um escritor que tem bastante livro religioso, inclusive, ele é cristão, ele escreveu muitos livros voltados para a religião também, mas ele também tem livros infantis e de outros estilos. Esse aqui é uma biografia, tá? E aí ele vai falar sobre a infância dele. Então eu queria chamar a atenção para isso aqui. Vamos prestar atenção no que ele fala aqui. Como foi a infância dele lá em 1905. Vamos pegar aqui, ó, tá? Nessa parte. Vamos ler. Então presta atenção. Em 1905, meu 7º aniversário, veio a primeira grande mudança na minha vida. Mudamos de casa. Meu pai, prosperando, suponho, decidiu deixar a casa geminada em que eu nascera e construiu ele mesmo uma bem maior, mais para dentro do que então era a região rural. A casa nova, como continuamos a chamá-la durante anos, era bem grande, mesmo para os meus parâmetros atuais. Aos olhos de uma criança, parecia menos uma casa do que uma cidade inteira. Meu pai, que tinha mais capacidade de ser passado para trás do que qualquer outro homem que conheci, foi vergonhosamente enganado pelos pedreiros. Os ralos estavam errados, as chaminés estavam erradas e em cada quarto sentia-se uma corrente de ar. Nada disso, porém, importava para uma criança. Para mim, o importante da mudança foi que o pano de fundo da minha vida se alargou. A casa nova é praticamente um personagem de relevo na minha história. Sou um produto de longos corredores, cômodos vazios e banhados de sol, silêncios no piso superior, sótãos explorados em solidão, ruídos distantes de caixas d'água e tubos murmurantes, e o barulho do vento sob as telhas. Além disso, de livros infindáveis. Meu pai comprava todos os livros que lia e jamais se livrou de nenhum deles. Havia livros no escritório, livros na sala de estar, livros no guarda-roupa, livros, 2 fileiras, na grande estante, ao pé da escada, livros num dos quartos, livros empilhados até a altura do meu ombro no sótão da caixa d'água, livros de todos os tipos, que refletiam cada efêmero estágio dos interesses dos meus pais, legíveis ou não, uns apropriados para crianças e outros absolutamente não. Então tá aí, vamos parar aqui. Eu vou colocar uma segunda parte que ele fala sobre a casa de uns conhecidos dele, eram os vizinhos. Os vizinhos dele, ele vai falar um pouco também dessa casa aí. Ó, aqui continuando, já algumas páginas adiante, tá? Ele continua aqui, o C.S. Lewis, contando sobre a infância dele. Então aqui ele está falando sobre a casa dos vizinhos, tá? Então, ele tinha uns vizinhos. Esses vizinhos tinham 3 filhas, tá? Então ele fala que as 3 eram bonitas. Aqui ele vai descrever um pouco algumas, né? E aqui eu vou começar aqui da parte da mais nova, tá? Então, ó, quanto à mais nova, aí ele só coloca a inicial no nome dela G, só posso dizer que era a mulher mais linda que jamais vi. Perfeita na forma, na cor, na voz e em cada momento. Mas quem é que consegue descrever a beleza? O leitor pode rir disso, julgando o eco distante de uma precoce paixão infantil, mas estará errado. Existem belezas tão absolutas
Existem belezas tão absolutas que dispensam lentes desse tipo para revelá-las. São visíveis mesmo aos olhos descuidados e objetivos de uma criança. A primeira mulher que mexeu comigo foi a professora de dança de uma escola que aparecerá num capítulo posterior. De certo modo, Multbracken, que é o lugar, né, que essas meninas viviam, né, era como a casa de nosso pai. Ali também havia sótãos, os silêncios, as intermináveis estantes de livros. Nos primeiros tempos, quando ainda éramos bem pouco domados, muitas vezes desprezávamos nossas anfitriãs e fazíamos nossas incursões por conta própria. Foi lá que encontrei o Ants, Bees e Wasps, um livro, né? Esse é o título, de Lubbock. Mas era também bem diferente. A vida ali era mais espaçosa e refletida do que a nossa, deslizando como uma barcaça, enquanto a nossa sacolejava como uma carroça. Aqui ele está falando da diferença, né, entre a dificuldade que ele tinha em casa, apesar de tudo, né, e como era, né, a vida na casa dessas vizinhas dele. Só que o que eu queria chamar a atenção aqui é como isso em 1905, né, isso lá no Reino Unido, então na Irlanda, né, mas isso também acontecia na Inglaterra, né, e no geral, em todos os países, né, do Reino Unido e na Europa, no geral. Como era uma casa, né, de uma criança, isso em 1905. Né? Uma característica aí é que os adultos liam, e liam muito. Né? Então tinha livro para todo quanto é lugar. Na casa do C.S. Lewis, ele bem pequeno, tinha, né, uma criança, e as vizinhas dele também, a casa era assim. Então, hoje, será que os brasileiros leem, né, dessa forma? Então, isso aí foi em 1905 lá na Irlanda. A gente está em 2024. Você vai na casa de um brasileiro. Uma criança, ela tem a oportunidade de crescer num ambiente assim? Então, o que a gente tem que refletir é por que, né, os países que são desenvolvidos, eles chegam onde chegam, né? Tem tantas empresas inovadoras e tantos gênios, né? Tantas pessoas que ganham prêmio, né? E a qualidade de vida é muito melhor, né? Então isso aqui é uma pequena amostra, né? E um indício do porquê, né? Você percebe que o ambiente doméstico, né, já é um início, né, da vida, né, intelectual e do desenvolvimento, né, da personalidade. Quer dizer, os seus pais, os seus tios, os seus irmãos, todos eles, né, fazem parte do cenário que você ali está começando a sua vida. Então, se naquele ambiente isso você tem já tem esse incentivo ao hábito da leitura, isso vai facilitar, né? E aí cada um reflete. Será que na casa de vocês é assim? Você conhece alguma casa que seja assim? Que nem a do C.S. Lewis, 1905? Né? Porque naquela época era assim. Hoje, né, deve ser mais, né? Isso lá na Inglaterra, na Irlanda. No Brasil, não sei se era assim, né? Talvez fossem algumas casas lá no começo do século XX, né, 1900 e bolinha. Talvez algumas casas. Hoje também algumas casas, mas o fato é que a maioria não é assim. Entendeu? E ele está falando ali, o C.S. Lewis, né, de uma casa no interior, né, da Irlanda, e eles eram pobres, assim. Né, o pai dele construiu a casa ali, como vocês viram, né, mas com dificuldade, foi enganado, né? Então foi uma construção, não foi nada, ele não era uma família rica, tá? Não era uma família rica. Então, mesmo as famílias de classe média ou classe média baixa, mesmo essas famílias, as pessoas liam, né? Então é assim que um país como a Inglaterra, como a Irlanda, como os países da Europa, né, no geral, é assim que os países se tornam, né, potências. Né? E primeiro a população, as pessoas, né, se tornam inteligentes, depois elas se tornam ricas e bem-sucedidas. Não dá para você esperar que você vai ganhar dinheiro, aí depois você vai começar a ler, vai se preocupar com esse tipo de coisa. Aí você está invertendo, né, a situação, você percebe? O exemplo está aí. Né? Uma grande sociedade, primeiro, ela vai se instruir, né, vai desenvolver, né, a consciência das principais coisas. Depois, com isso,
naturalmente essa sociedade vai se desenvolver e vai se tornar próspera, né? Então não pode inverter a ordem. E o Brasil, né, ele ainda está engatinhando nesse sentido, né? Ok? Então tá aí, C.S. Lewis, fica como dica de leitura também. Surpreendido pela Alegria, o nome desse livro. Então,